Tarde a todos. Vamos gravar mais uma parte do nosso livro O Diabo de Giovanni Papini. Eu chamo Adriana Soares. No fim do vídeo vou deixar uma descrição, na descrição do vídeo vou deixar o meu e-mail e o link no Facebook da minha biblioteca. E se quiserem fazer alguma pergunta ou algum livro, às vezes que andem à procura assim específico, eu posso ajudar, tá? Hoje vamos começar já falta pouco, no O Diabo Egípcio. O mais antigo diabo que apareceu no mundo nasceu talvez no vale meridional do Nilo e foi na origem um deus totêmico daquelas populações que depois de dominarem o Baixo Egito. Sete vem do deserto e simboliza, na teologia egípcia, os dois flagelos mais temidos das tribos agrestes, a seca e a tempestade. É o deus da escuridão, da noite pavorosa e da negra procela, e é por isso o inimigo jurado dos deuses da luz, Ra e Horus. Sete, escreve Herman, é o enxuto, o que abrasa a seca. Ele é o irracional e o inconsiderado da alma, a morbosidade e a turbulência do mundo. Ele é o mal. É como todos os dias diabos que hão de vir depois dele, o inimigo dos deuses e dos homens, como aridez e turbulação candente, faz secar as colheitas, como furacão, destrói e destroça as searas, quer, portanto, esfomear os homens condenados à morte. Como Simone, e como tempestade, obscurece o sol e mata a lua. O terror, diz Moretti, é uma grande força. Homens e deuses temiam a Sete e adoravam o seu poder brutal. Por isso, não obstante o seu ofício nefasto e funesto, Sete foi considerado Deus, inclusivamente um dos maiores que foram a Enéade, Heliopatiana. Os inimigos do Egito, dos egípcios, os Ixos, os reis pastores, que por um longo período reinaram no Egito, identificaram Sete com o Deus Supremo. Sete reinava muitos séculos antes de Moisés e de Homero, é pois mais antigo que o Saté hebraico e o Tifeu grego. O Tifeu é o demónio. É o patriarca de todos os príncipes das trevas. O seu nome perdurou nos primeiros séculos do cristianismo, associado aos mistérios de Ísis. Sete, e esta é a sua eminente originalidade, não foi só o adversário da divindade da luz, mas também se tornou famoso pelo fratricídio. Instigado pela inveja e pelo ódio, Sete matou um dia o irmão Osíris, fez-o repousar, com engano, dentro de um sarcófago, em seguida fechou a tampa à traição e arremessou ao Nilo. A irmã de Osíris, Ísis, que era também sua esposa, conseguiu descobrir o cadáver, mas Sete, aproveitando-se de uma viagem de Ísis, talhou em 14 pedaços o corpo inanimado do irmão. O resto do mito, a descoberta dos pedaços e a vingança do fratricídio executada por Horus, filho de Osíris e Ísis. Não importa narrar aqui, mas vale a pena relembrar que o tema do fratricídio, e fratricídio é quando um irmão mata outro, inaugurado por Sete, se encontra a miúdo nas lendas e nas histórias do mundo antigo. O fratricídio, depois de Sete, desaparece para sempre do códice da cristandade diabólica, mas transfere-se aos costumes humanos e lá impera. A história da humanidade começa com o fratricídio de Caim, que reaparece com frequência na história do povo hebraico. Absalão mata o irmão Amon, Salomão, o irmão Adonias, e Ocaná, o irmão Iesná. A Grécia Antiga conta-nos do duplo fratricídio de Eteócles e Polinice, de Timoleão, matador do irmão Timofanes, do rei Cita, Saulio, assassino do irmão Anacarsis. A história de Roma começa com o fratricídio de Rómulo e recorda que Lúcio Catilina, depois de ter abatido o irmão Marcos Sérgio, mandou assentar o nome dele na lista das proscrições de Sila. Ómito, por amor da brevidade, os fratricídios dos séculos depois de Cristo.
O fratricídio é, indubiamente, um dos crimes que mais desonra a espécie humana e pode ser devido, em muitos casos, ao suborno satânico. Sete é hoje apenas conhecido nos egiptólogos, mas era necessário discorrer sobre ele, pois esse furibundo demónio africano apareceu-nos como o patriarca e o patrono dos fratricidas. O diabo persa, aquele grande espírito do mal que em Itália foi louvado por Leopardi com o nome de Ariana e por, já falámos sobre isto atrás, e por Garducci com o nome de Agramainio e que se chama Nu Avesta. Deixa-me ver se consigo ler isto. Amramayu tem um pai mortal, certo e célebre, Zaratustra. Ele transformou os devas do primitivo paganismo iraniano em uma horrenda legião de demónios e colocou à cabeça como generalíssimo Amramainu, o insensato cheio de morte. É isso que significa esta palavra, em árabe. Em qualquer manual da história das religiões se podem encontrar notícias da sua natureza selvática, de atormentador e assolador. A nós interessa-nos apenas ver em que modo se assemelha e se opõe ao nosso Satã. Descobrimos uma diversidade essencial. Lúcifer é uma criatura de Deus que se rebela contra Deus e da sua desdita se vinga, apoquentando os homens. Amramainyu, ao invés, como o Deus malvado dos gnósticos cristãos, é uma espécie de demiurgo, um criador antes de ser um destruidor. Obra dele, segundo a teologia zaratrustriana, são as terras e as águas, as plantas e os animais. O mundo da matéria e da vida não é, pois, como no cristianismo, a efusão de amor do omnipotente, mas outro sim, manufatura do maligno. Conquanto Amramayu não seja um verdadeiro Deus, mas o antideus. A ele poderia ser aplicada a famigerada blasfêmia de Proudhon, Deus Set de mal, o Deus do mal. Amramayu naturalmente teme e odeia Zaratustra, o profeta e o adorador do Deus bom, Arua Mazda, mas se propõe no início dos tempos tentá-lo, se não suprimi-lo. Do arco do setentrião, o príncipe do mal manda um dos seus desapiedados acóticos, Drúgia, que significa peste, para que faça morrer o profeta. Mas Zarastruta, que está junto às águas sacras, adorando Aru Mazda, não treme ante a ameaça. E Drúgia, estarrecido, aparta-se-lhe dele sem lhe tocar. Então surge Amramayuya em pessoa e recomenda a Zarastruta que não pretenda destruir as obras por ele criadas. Se abandonar a Ahura Mazda, o profeta obterá os dons e os privilégios que já tivera, Vadagama, o Senhor das Terras. Nesta proposta do adversário está talvez envolta em sombras a terceira tentação de Satã a Jesus. Este é o único ponto de semelhança e todavia incerto, já que pouco ou nada sabemos do misterioso rei Vadagama. Essas duas tentativas, uma bestial e a outra tola, mostram de qualquer modo que o diabo persa é talvez mais feroz que o diabo cristão, mas de certo um pouco menos inteligente. As tentações de Jesus provam mais subtileza de engenho. Satã, com a sua astúcia diabólica, colaborará na morte de Jesus, mas só porque essa morte estava nos desígnios da redenção. Zarastruta, de qualquer modo, resiste à imploração e às tentações de Amramayuya e este continuará a combater com todos os meios os fiéis de Ahura Mazda até ao fim dos tempos. Mas quando tiverem decorrido os 12 milénios concedidos ao mundo, um outro filho de Zaratustra, Shaoshyant, o Salvador, vencerá para sempre Amramayuya e abrirá uma era eterna de paz no bem. Até esse dia, o adversário tenaz de Ahura Mazda está presente, como Satã, em toda a parte, desencadeará contra os homens os bandos de todos os seus mafarricos
desgrenhados e furibundos. O diabo indiano. Também na Índia conheceu um Satã, ou também a Índia conheceu um Satã, mas bem diverso do hebraico e do cristão. Na idade das Upanishad, chamou Mártio, termo que em época posterior deu Mara, célebre sobretudo por ter tentado rudemente o Buda, nas vésperas da sua revelação da verdade libertadora. A palavra Mara deriva da raiz Mra, que significa morrer. E os teólogos indianos chamam-no também, com efeito, o demónio da morte. Mas atende-se em acepção inteiramente diversa da que admite os ocidentais. Mara não é aquele que mata os homens, mas aquele que estimula o desejo do prazer e, sobretudo, o amor carnal, aquele que perpetua os nascimentos e daí necessariamente a morte. Ao passo que o nosso Satanás encarna a ideia da rebelião, da soberba, do ódio, do repúdio, do bem e do desafio a Deus, Mara, ao invés, é essencialmente o Deus do amor. Ele representa a ânsia do gozo erótico, a embriaguez e a exultação dos sentidos, o domínio de aquelas ilusões que enchem a vida e conduzem à morte. Freud chamá-lo-ia na sua linguagem o nume da libido. Compreende-se agora a razão por que Mara se assusta à ideia de que o príncipe Siddhartha, ao alcançar a descoberta da verdade suprema, se propõe a ensinar aos homens a doutrina da libertação, que consiste, como é notório, na abominação do desejo. Daquele desejo que é o próprio fundamento do poder de Mara. Empenha-se, por isso, em combatê-lo com todos os meios de que dispõe, acerca-se de Siddhartha, que está mediando sob a árvore sagrada, a fim de o tentar. Essas tentações são narradas em vários textos budistas, indianos e chineses. A narrativa, mais ampla e poética, é a que se encontra no Buddha-Carita, do famoso Asvaghosha, no primeiro século a.C. Os presumidos e insolentes críticos europeus, orientalistas, comparatistas, ocultistas e anticristas, estremecendo o júbilo à ideia de poderem destruir a fé da unicidade de Cristo, apressaram-se a descobrir a todo custo semelhanças e paralelos entre as tentações referidas no Evangelho e as dos livros budistas. E também desta vez se viu que o ódio leva à cegueira. Entre as tentações de Mara e de Buda e as de Satã e Jesus, não existe, para quem saiba ler os textos, qualquer afinidade. Antes de tudo, Mara contenta-se em apostrofar orgulhosamente o príncipe acocorado em meditação debaixo da figueira, lembrando-lhe que é de estirpe guerreira e que a sua verdadeira missão é a de aniquilar os inimigos e não de filosofar. Buda, naturalmente, não é de nenhum modo abalado por essa intimação irrisória. Mara, então, recorre a um expediente que ele julga infalível. Com o seu arco de flores, dispara contra o jovem uma flecha, a flecha que atinge homens e deuses e os torna frenéticos de desejo, doidos por abraços e volúpias. Mas a seta libidinosa não arranha sequer a carne nem o ânimo do impassível asceta, não obstante as procazes filhas de Mara, volúpia e exultânea concupiscência, adgerem em volta dele. Buda, segundo outra lenda, contenta-se em transformá-las em 3 velhas decrépitas e repugnantes. Mara fica atônito e iracundo ante a resistência de Siddhartha. Vendo que a exortação ao heroísmo e as lisonjas dos prazeres não o dobram, cuida em fazer apelo ao terror. Chama a recolher um infinito e horrível exército de monstros e feras, de demónios e de gigantes que rodeiam Buda para o ameaçar e aterrar. Mas o sublime iluminado nem deles se apercebe. Baixam à terra as trevas, ouvem-se estrondos, ribombos e fragores. Os ferozes servos de Mara tentam então ferir o príncipe golpeando com aguilhões e flechas, percuti-lo com mocas e troncos de árvores, esmagá-lo com massas de pedra. Mas as flechas quedam-se no ar, os troncos e os pedregulhos recaem sobre os assaltantes. Os tições, em brasa, tornam-se flores rubras de lótus. As serpentes são encantadas, os leões e as hienas não ousam morder, os demónios permanecem atônitos e impotentes.
E uma voz, arcana desde o céu, a admoestar Mara para que não continue e se reconheça vencido. Buda supera as tentações diabólicas e anuncia aos homens a verdade, que há de pôr termo, se for praticada por todos, ao reino de Mara. Eu queria saber agora as identidades ou semelhanças que é possível encontrar entre estas tentações e aquelas por que passou Jesus no deserto. Satã tenta Cristo em dois modos, com o convite ao milagre, a transmutação das pedras e o voo do pináculo do templo, e com a oferta dos reinos da terra. Deve operar prodígios e aceitar um império no mundo. Mara, ao contrário, quer vencer Buda mediante a luxúria e o medo. Tenta lançá-lo nos braços de fêmeas ou exterminá-lo com as armas dos seus horrendos secazes. Os malignos adversários de Cristo, nesta escaramuça, foram igualmente vencidos, como foi o seu patrono Mara. Mara resignou-se na ocasião à derrota, porém mais tarde quis tirar desforra singularíssima. Num poema hindu do ciclo de Asoka, o Asokavadana, conta-se que Mara um dia assumiu tão exatamente a forma e o aspecto de Buda que aconteceu que um ermita piedoso, conhecendo embora o seu coração que se tratava de um demónio, se prosternou diante dele. O diabo grego. A classe média da cultura, instruída com as lendas liceias da Helada Serena e do Olimpo Solar, supõe e pensa que o diabo seja um espantalho fabricado nos desertos do supersticioso Oriente, estranho ao mundo luminoso e racional da Grécia Antiga. A maioria pensa mesmo que ele seja um tosco fantoche medieval inventado pelos sacerdotes cristãos para melhor manterem submissas as agrestes plebes urbanas. A pátria de Sócrates e de Euclides, o albergue jovial das graças e das musas, não podia imaginar um Lúcifer nem possuir um Satã. A ignorância do vulgo semiculto é também, neste caso, ridicularmente vergonhosa. A Grécia de Anacreonte e de Aristófanes, teve os seus diabos horridos de Pugnazes, conheceu um grande demónio, adversário feroz dos deuses e dos homens. A revolta dos titãs contra o Deus do céu, contra o sumo Zeus, é a transfiguração helénica da rebelião dos anjos contra Jeová. A queda de Prometeu e de Tício, precipitados do alto e encadeados nos tormentos, é a versão grega da condenação dos arcanjos rebeldes, e um deles, Titãs, o único e o mais terrível Tifeu, assumiu na mitologia clássica a parte e o ofício de Satã. Tifeu hoje tornou-se em nome comum, o do vento medonho, que assola os mares da Ásia e deu título a um dos mais afortunados romances do ex-capitão Conrad. Mas, na antiguidade helénica, Tifão, ou Tifeu, foi um autêntico demónio, um poderoso e iracundo símbolo do ódio e do mal. Segundo alguns, era filho de Gea e de Tártaro. Segundo outra tradição, o seu nascimento foi devido à discórdia conjugal do supremo par do Olimpos. Hera, irritada contra Zeus, gerou Tifeu sem a união com o esposo. Tifeu foi assim o filho do ódio e usou da sua força para disputar a Zeus o domínio do universo. A guerra do Imane Titã contra o rei do céu foi longa, senhuda e terrífica. A terra foi sacudida até às entranhas. Zeus finalmente conseguiu fulminar o arrogante rival e do corpo de Tifeu jorraram torrentes de fogo e avalanches de chamas. Ele não foi morto, no entanto, mas reduzido a gemer encarcerado nos abismos subterrâneos da terra. Todavia, mesmo após a derrota do seu poder maléfico, não se extinguiu. Tifeu é igualha de Satã. Foi o deus das trevas e da morte, o inimigo da luz e das divindades solares, o autor dos cataclismos atmosféricos e telúricos que conturbam os elementos e ameaçam e dizimam a débil raça dos homens. Quando se debate com a sua mole de caloce inquieto nas trevas dos reinos inferiores, a terra treme. Ruem as cidades, os mortais fogem na noite por entre
clamores. As crateras dos vulcões são as bocas pelas quais Tifeu vomita o fogo que devasta os campos de sepultas e sepulta as casas dos homens. Mas uma que outra vez rompe do cárcere e sacode os ares, ele é o Deus das tempestades funestas, dos temporais diluvianos, dos formidáveis ciclones. Os raios são as suas flechas, o silvo furioso do vento é a sua voz. Na sua ira destruidora, Tifeu quereria desconjuntar o cosmos e ferir de morte os filhos de Deus. Também ele, como o Satã do Gênesis, é associado à serpente. Os artistas representam-no com busto de homem e cabeça de cobra. Escolheu a sua esposa, Echidna, a víbora, e com ela gerou vários monstros, a quimera, Cerbo e as Árpias, que voltaremos a encontrar no Inferno Dantesco, no livro do Inferno de Dante. Nós conhecemos um Lúcifer devorador de mortos somente no poema de Dante. Nenhum comentador da Divina Comédia se apercebeu de que a Grécia Antiga teve, ela também, um diabo mastigador de cadáveres. Temos disso notícia, segundo na descrição que Pausanias, na sua Perigênesis ou Itinerário da Grécia, fez das pinturas de Polignoto no recinto sagrado de Delfos. O artista quis representar nessa famosa decoração o Averno, e neste aparece Eurínimo, que come as carnes dos mortos, deixando apenas os ossos. Ele é representado pelo pintor, prossegue Pausanias, em cores entre cerúleo e negro. Quais são as moscas poisadas sobre a carne? Mostra os dentes, uma pele de abutre está debaixo do seu banco estendida. Dante não conheceu, por certo, a obra de Pausanias, mas é bom fazer constar aos ignaros fantasiadores de uma Grécia serena que num dos mais famosos santuários de Helada, um dos mais célebres pintores fizera campear a figura sinistra, negra e azul, e um demónio canibal. Eurinomo é provavelmente o símbolo da putrefação, assim como o Tifeu é o mítico responsável das convulsões aéreas e telúricas. São, portanto, dois diabos naturalistas, bem distantes da malícia da serpente antiga e das artes atentórias de Mefistófeles e dos seus companheiros. São monstros violentos e cruéis, bastante mais que insidiadores requintados e astutos, como o maligno dos tempos modernos. Mas existem neles, todavia, os caráteres essenciais do diabo cristão: a rebeldia contra Deus, a vontade de molestar os homens e a monstruosidade do aspecto, a tenebrosa resistência subterrânea. Todos os outros demónios que aparecem a miúdo nas antigas obras gregas são de bem diversa natureza de origem. O daimon grego, que convivia deliberadamente com os homens, pouco se assemelha ao demónio dos cristãos. Também Sócrates teve o seu daimon familiar, mas era antes um sugestionador benéfico do que um sedutor malvado. E, contudo, no demónio socrático, já eu descubro também alguns traços do futuro Mefistófeles goetiano. Há já aí qualquer coisa no juiz sarcástico. Quando o filho de Sofronisco está no cárcere e se avizinha da morte, aquele seu demónio diz-lhe misteriosamente ao ouvido: Sócrates estuda música. Sócrates estuda música. Tal conselho dado a um velho de 70 anos condenado a beber a cicuta tem todo o ar de uma burla diabólica. Mas há qualquer coisa a mais, um escárnio e um juízo. O demónio, segundo o que me parece, queria dizer duas coisas em nada laudativas. Primeiro que tudo censurava Sócrates por ter abandonado a arte para se entregar à estéril dialética. E, além disso, lembrava-lhe que à sua vida e ao seu pensamento tinha faltado o dom divino, que melhor caracteriza a música, a harmonia. Sócrates, com efeito, tinha sido um obstinado disputador e perseguidor, bastante mais que um bom cidadão e um bom pai de família. E pouca harmonia houvera também no seu apostolado filosófico, pois se
prazer demasiado nos jogos das definições e das deduções, tudo concedendo ao árido intelecto racional e nada, ou quase nada, ao que há de mais humano no homem. O demónio de Sócrates tornou-se, por último, o seu juiz, e se bem se repara, juiz diabólico. Agora vamos falar no juiz muçulmano. O diabo não tem no Islão um papel de protagonismo como entre nós. Ou ele é Iblis, ou Saitã, revela nos nomes a sua descendência do hebreu Satã e do cristão Diabos. Também ele é um revoltado contra Deus, um tentador dos homens, um chefe dos maus espíritos, num único aspecto, mas essencial. Iblis distingue-se do nosso diabo e só por essa diferença paga a despesa recordá-lo. Trata-se da razão pela qual se rebelou contra Alá e foi escorraçado do céu. No Corão 7, no capítulo 7, no versículo 10 e 17, quem tiver pode... É como procurar na Bíblia. Conta como sucederam as coisas. É o próprio Alá quem se dirige aos homens. Nós vos criamos, nós vos demos a vossa forma. Então dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão. Eles se prosternaram, exceto Iblis, que não era dos que se prosternam. Deus disse, que coisa te impede de te prosternares quando eu mesmo te ordeno? Iblis respondeu, eu sou melhor do que ele. Tu me criaste com o fogo e a ele criaste-o com lama. Deus disse, vai-te daqui. Que motivo tens para te orgulhares? Some-te. Em verdade, tu és o número dos desprezados. Iblis disse, dá-me um pouco de folga até ao dia em que eles, os homens, ressuscitarem. Deus disse, em verdade terás essa trégua. Iblis disse, e pois que me induziste em erro, eu os hei de espiar para ver se vão no reto caminho, e irei seguramente sobre eles, atrás e adiante, à esquerda e à direita, e não se hão de mostrar muito gratos para contigo. Deus disse, sai daqui, desprezado e escorraçado. E quanto àqueles que te seguirem, eu encherei o inferno com todos vós. Fecha aspas. Se vocês repararem, a questão de Adão, da criação de Adão, está sempre ligada a todo este, sempre ligada com o diabo, com Satã, seja com o que for. É de uma pessoa pensar. Um outro passo do Corão, no 18.4, refere-se à recusa de Iblis, mas sem nada acrescentar de novo. Segundo Maomé, portanto, a expulsão do anjo Iblis seria devido à desobediência, à inveja e ao orgulho. Iblis não se revolta contra Alá por querer igualar-se a ele, mas só porque não quer ajoelhar-se diante do primeiro homem que ele considera ser um ser inferior. Alguns padres da igreja, como vimos, tinham atribuído a queda de Satã à inveja de Adão. No Corão, todavia, aparece mais que a inveja, um rebate de alvitez suspeitosa, um ímpeto de orgulho, que encontra a sua justificação num princípio de justiça. A minha natureza é mais alta, por que motivo devo prosternar-me aos pés de Adão? Desta sua superioridade ele aduz uma única prova. Iblis é feito com fogo e Adão é feito com lama. E esta razão, mesmo segundo a antiga hierarquia dos elementos, parece fundamentada e legítima. Para quem estuda alquimia, é fácil de compreender isto. Os espíritos angélicos, também na nossa teologia, são feitos de luz e de chamas, isto é, de um elemento mais nobre do que o lodo da terra. O fogo aspira e leva-se ao céu. A lama é sinónimo de imundícia e de vergonha. Alá, no entanto, não cuida em responder ao argumento de Iblis, porque misterioso desígnio, o Deus de Maomé exigia que as criaturas angélicas se prostrassem aos pés de Adão. O Corão não o diz, e ficamos reduzidos às conjunturas. Talvez Alá soubesse que, na verdade, o homem, como tinha dito São Paulo, é superior mesmo aos anjos, ou então quis pôr à prova as criaturas angélicas, impondo-lhes um sublime ato de humildade. De qualquer modo, Alá, se bem que irado pela desobediência de Iblis, não o despreza. Não era daqueles que se prosternam, diz o Corão. E estas palavras podem ser entendidas em dois sentidos. Era demasiado soberbo para prosternar-se, ou então a dignidade consciente da sua
prosápia tornava o avesso a homenagens tão humilhantes. Alá, com efeito, não trata Iblis com severidade inexorável. Concede-lhe ato contínuo a trégua que o desobediente lhe pede e nem sequer lhe proíbe a proclamada vingança. Iblis espiará os homens e persegui-los-á de todos os lados, para demonstrar a Deus que não são dignos dos benefícios que tiveram. Alá contenta-se em advertir que todos os demónios e seus aztecas irão povoar o inferno. A influência da Bíblia é manifesta. Também no livro de Jó, vemos Satã que indaga os comportamentos dos homens, mas a explicação da queda do diabo dada no Corão é bastante diversa da que achamos nas tradições hebraicas e cristãs. O diabo muçulmano depara-se-nos, por conseguinte, numa luz assaz diversa da sua secunda, o diabo cristão. A sua figura é menos grandiosa e majestosa, mas é também menor a malícia do pecado. Na sua desobediência há sem dúvida um fermento de orgulho, mas a sua recusa de adorar o homem não é aberta revolta contra Deus, como a de Satã do Evangelho. E é estranho que o Islão, que surgiu como reação a toda a forma de idolatria, nos mostre Alá, o Deus único, que impõe aos seus anjos um ato idolátrico em honra de um ser feito de lama. Do ponto de vista do rigorismo muçulmano, Iblis mostra-se, de certa maneira, mais devotamente muçulmano do que o próprio Alá. Vamos ficar por aqui. Amanhã vamos falar nos aspectos e nos costumes do diabo. Qual é o aspecto do diabo? Muito interessante. Espero que vocês estejam a gostar tanto quanto eu. E vamos partilhando aqui este tipo de conteúdo. Se gostarem deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, façam gosto pelo menos na publicação, para ver se o canal cresce. Este tipo de canal não é fácil crescer, tenho esta noção, mas aos pouquinhos lá vamos. Beijinhos no coração para todos e até amanhã.